Desculpa o mau jeito em fazer vídeo, que é a primeira vez que estou fazendo isso. Nós estamos passando uma transição planetária e muita gente está perdida. Eu vejo meus amigos, gente na internet, que está totalmente perdida nesse sentido. Não sabe o que está acontecendo, não sabe o que pensar, não sabe como agir. Alguns até tentam agir e estão esquecendo de coisas vitais, entendem? E eu venho protelando fazer esse tipo de vídeo porque eu não tinha a intenção de me expor, né? Mas essa quarentena fez com que muita gente encarasse seus próprios temores, seus próprios fantasmas, seus próprios desafetos, tanto familiares quanto com si próprio. Então, pôs todo mundo para refletir. E esse era o intuito dessa pandemia. Fazer a humanidade parar, olhar para si, olhar para o entorno mais próximo e refletir como eu estou agindo, o que eu estou fazendo da minha vida, como eu estou agindo com os outros. E uma das coisas que me fez refletir é que eu não podia mais adiar fazer isso. Eu precisava expor essas coisas para mais pessoas, esclarecer para mais pessoas sobre essas coisas, sobre esses assuntos. Então eu decidi fazer isso hoje, aproveitando esse momento. Então, depois de enrolar tanto, o que nós estamos passando nesse momento? A Terra vive num planeta de expiações e provas, né? Hoje nós estamos aqui porque nós não somos coisas boas. Somos pessoas cheias de defeito, tendo que se melhorar, tendo que procurar interagir mais entre um e outro, entre as pessoas, botar o nosso ego de lado e olhar o entorno ao invés de nós mesmos. E esse é o intuito de estar aqui na Terra, nesse momento. E a Terra está passando por um processo de transição planetária. Ou seja, ela vai deixar de ser um planeta de expiações e provas, onde a gente está sendo testado o tempo todo, e vai passar a ser um mundo de regeneração, onde as pessoas vão, como se fosse um reformatório, né? Agora a gente vem para cá ruim e sai daqui melhor. Seria isso, um planeta de regeneração. Para isso acontecer, tem que haver uma separação do joio e do trigo, a famosa separação que a gente vê em várias religiões, na própria Bíblia. E para fazer essa separação, tem que se ver quem já está preparado para estar nesse planeta de regeneração e quem não está. E aqueles que não estão preparados para isso serão transmigrados, transportados daqui em espírito, logicamente, não em corpo, para planetas, vamos dizer assim, mais atrasados, certo? E esses planetas, logicamente, vão condizer com o grau de evolução da pessoa. Provavelmente vai ser pior do que a Terra, nesse sentido, se a gente parar para analisar a situação de desenvolvimento que a Terra está hoje. Mas é aquilo que a pessoa precisa, né? Não é aquilo que a pessoa quer. Que nem sempre a gente sabe o que a gente precisa. E somos cheios de querer. Tivemos aqui na Terra vários educadores que vieram primeiro. Jesus, Allan Kardec, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier. Todos esses vieram ensinar um caminho, uma diretriz
que por várias vezes foi distorcida, principalmente Jesus foi muito distorcido. E esses educadores vieram aqui nos preparar para que nós não tivéssemos que passar pelo que estamos passando hoje. Entendem? Se nós tivéssemos aprendido a lição quando eles vieram ensinar, nós já estaríamos em processo de regeneração há muito tempo. E o que acontece? Após os educadores virem e não surtiu efeito suficiente para que toda a humanidade pudesse já passar para um planeta de regeneração, é necessário que venham os ceifadores. E os ceifadores, se você pegar o Apocalipse da Bíblia, está lá todo o roteiro escrito certinho. Lógico que você tem que interpretar, não é simplesmente ler e tomar aquilo ao pé da letra. Toda a Bíblia, se você pegar para ler, ela tem que ser interpretada, senão você cai... É como criança lendo um livrinho de história. Não, leva ao pé da letra, não absorve daquilo ali a essência. Entendem? Então, é necessário que se interprete. Em outros locais também, se você pegar e analisar, você vai ver se falando sobre esse tipo de ceifadores, né? O que são os ceifadores? Eles vêm aqui só para matar as pessoas? Não. Eles vêm aqui porque precisam ensinar uma coisa. A pandemia foi o primeiro ceifador e ela veio aqui ensinar para nós o respeito, ou pensar no outro, olhar para si mesmo, aceitar seus próprios defeitos e tentar se melhorar. Entende? Pouca gente para um segundo para pensar em si mesmo, o que eu estou fazendo e o que eu tenho que me melhorar. Pouca gente faz isso. E se todos fizessem, talvez nós já estivéssemos melhores. Então, a pandemia veio nesse sentido. Ela foi amenizada no sentido de matar menos pessoas, né? Ela era para matar cerca de 10 milhões de pessoas, não vai chegar a isso tudo, porque existem pessoas na Terra que já estão preparadas para um mundo de regeneração. E essas pessoas têm feito orações, vibrações, de tal forma que aplacou um pouco isso. Chico Xavier, quando fez a previsão da data limite, tão famosa, que foi em 2019, né? Ele previu que a Terra, se conseguisse chegar até aquela data sem passar por uma guerra de proporções planetárias, ela começaria a haver progresso. Nem sempre o progresso é do jeito que a gente pensa, né? Precisa se fazer uma limpeza, uma faxina, para que possamos ter o novo aqui. E essa faxina é levada aqui almas que já não condizem mais com esse nível evolutivo. Então, é necessário que sejam ceifadas vidas para já serem levadas para esses locais de degredo, né? Outros planetas que condizem com a vibração da pessoa. E principalmente pessoas que já estão com o corpo mais debilitado, já estão com um DNA que não vai suportar ficar no planeta de regeneração com o corpo que está. Eles têm a chance de desencarnar. Não vão ser degradados, obviamente, porque não precisam ser degradados, podem ficar aqui, e vão ter a chance de receber um corpo já apropriado para o momento. Então, muitos velhinhos estão falecendo nesse momento, justamente por isso. O corpo já não suportaria mais esse tipo de vibração, vamos falar assim, né? Que a Terra vai passar a ter. Então,
com esse novo corpo, eles conseguem ficar aqui e aproveitar melhor, né, essa nova fase da Terra. Lógico que não é só isso, né? Além de trocar o corpo ou ser degradado, há pessoas também que estão falecendo porque não precisam estar encarnadas passando pelo que tem que ser passado. Outros ceifadores virão? Depende muito do quanto o ser humano aprendeu com esse agora. Se vamos supor que a humanidade inteira entenda e passe a viver em regime de fraternidade, com certeza o próximo ceifador pode até ser que nem venha. Mas existem outros para vir. E vou ser sincero, não quero ser alarmista nem botar medo em ninguém, mas os próximos não vão ser tão sutis quanto o corona, não. Não vão. Então, eu não sei dizer a ordem em que eles vão vir, eu não sei dizer quantos serão no total. Podem ser mais pandemias, outros vírus, outro tipo de doença, mas com certeza não vai ser vulcão, não vai ser maremoto, terremoto, tsunami, nada desse tipo de coisa que vai afetar e vai ceifar a vida das pessoas. Eu tenho plena convicção de que isso não é o que vai ceifar as pessoas nesse momento, não vai ser o próximo ceifador. O próximo ceifador trará isso como consequência, entende? Então, amigos, o que eu quero dizer que eu acredito, agora eu vou entrar no campo da minha percepção, certo? De algumas coisas que eu sei que vão acontecer se a gente seguir pelo caminho que ainda estamos. Mas o que eu quero deixar claro é o seguinte, nada disso é certo, é um roteiro a ser seguido, certo? Se a humanidade continuar no caminho que está. Se ela se melhorar, igual eu falei, esse roteiro não acontece. Ele está todinho escrito no Apocalipse. Outras religiões também citam essas coisas que eu vou dizer aqui. E não precisamos temer isso. Precisamos sim buscar o autoconhecimento, nos melhorar, porque qualquer ceifador que passar pela Terra vai fazer as mesmas coisas que o corona fez. Ele vai levar daqui quem precisa trocar de corpo, quem não precisa mais passar pelas provas, só esperar o mundo de regeneração, chegar, e vai levar daqui quem precisa ir para outros locais. O que acontece se tudo correr como está ainda se desenhando, em breve a gente deve entrar numa guerra. Eu acredito que o próximo ceifador pode ser uma guerra de proporções nucleares. Não vai ser uma guerra mundial, igual se pinta por aí, né? Mas vai ser uma guerra, vamos dizer assim, entre alguns países, principalmente parte da Europa, China, Irã, Rússia, Estados Unidos. Eles vão se degladiar, né? E vão acabar ceifando muitas vidas com isso. E esse ceifador, eu acredito que é o mais perigoso deles, porque pode nos levar para um regime totalitário, onde vamos ter perda de várias liberdades e acabar sendo monitorados de uma forma que seria quase como uma ditadura mundial. E eu acho que ninguém quer isso. Então a gente tem que evitar ao máximo isso daí. Se chegarmos a esse ponto, o último ceifador não necessariamente é o próximo, depois da guerra,
ele é um planeta, na verdade é um cometa de proporções planetárias, chega a ser maior do que Júpiter, que já está em rumo do nosso planeta. Já está vindo em direção à Terra. Muitos chamam ele de Nibiru, mas ele não é errado falar esse nome, porque Nibiru é um planeta que está na constelação de Órion e ele não sai de lá, ele tem a órbita dele, fica lá, é o planeta dos Anunnaki, né? Isso é um outro assunto que eu não vou entrar aqui agora, porque só isso já dava uma palestra. Aliás, tudo que eu estou falando aqui, por si só, cada tópico daria uma palestra. Mas, por esse motivo, não é esse o nome correto desse planeta. Alguns chamam de Hercólobos, outros de Planeta X, eu chamo simplesmente por astro intruso. E esse astro, ele é de um magnetismo muito forte. Muitos terremotos que nós estamos tendo agora, essas chuvas muito fortes que nós estamos tendo agora, a variação da magnetosfera da Terra, se vocês acompanharem, vocês vão ver que ela está oscilando muito, e isso é uma das causas de vários desses sons que você está vendo por aí, as pessoas relatando que estão ouvindo no céu, tirando os que são fake, né? Aqueles que botam um som de fundo e vêm falar que estão ouvindo o som do céu. Os que são verdadeiros, muito desses sons é essa variação da magnetosfera da Terra, que está sofrendo a influência magnética desse astro que já está vindo. Ele, nesse momento, se não estiverem errados os astrônomos que estão monitorando ele já está se aproximando da órbita de Júpiter, certo? E conforme a humanidade vibra negatividade, ela atrai esse astro para si, porque ele é um astro higienizador. O que os espíritas chamam de planeta chupão, né, que trouxe os capelinos para cá na época do degredo lá em Capela, é o mesmo astro. E ele vai passar de novo aqui, porque a humanidade está vibrando uma negatividade muito alta, né? A densidade muito alta de toda a psicosfera da Terra. Então esse astro vai vir para poder sugar toda essa negatividade, formas de pensamento, miasmas, almas que estão muito endurecidas, né? E vai acabar de levar essas pessoas para o seu destino, né? O planeta de degredo que precisam ir. Mas antes dele chegar, o que vai acontecer? Ele vai empurrar certos corpos celestes para cá. E aí esse é o próximo, eu acredito que seria o próximo pós a guerra, o próximo ceifador, que seria um meteoro gigantesco que estaria vindo em rumo à Terra, em função de ser empurrado por esse astro. E se tudo correr como as escrituras, as previsões, né, ele vai chegar próximo de nós quando o próximo Papa assumir. Esse Papa que está aí agora, provavelmente ele vai falecer. Os motivos pelo falecimento dele vão ser um pouco desconhecidos, mas no lugar dele vai assumir o Papa que está na previsão de São Malaquias, né? O Pedro II. Quando Pedro II assumir, é questão de tempo desses dois últimos eventos acontecerem, certo? O meteoro vai chegar, vão tentar destruir esse meteoro e os fragmentos dele vão se chocar com a Terra, vão cair no Vaticano, vão cair nos Estados Unidos, na Rússia, na China. O Brasil é um dos poucos lugares que quase não vão sofrer com ele. E o que acontece? Uma hora que um meteoro desse cai no planeta Terra, ele vai causar destruição, obviamente, vai causar tsunamis em função da queda dele,
Entre outras coisas, né? Vulcões explodindo, todas essas coisas que já vem acontecendo vão ser intensificadas nesse momento, né? Você pegar o círculo de fogo, todos os vulcões do círculo de fogo vão acabar sendo ativados simultaneamente com isso. E o que acontece? Esses tsunamis que vão ser causados por ele, além da própria devastação que ele vai causar ao cair, esses tsunamis vão atingir uma altura gigantesca, de cerca de 700 metros de altura. E vão entrar quilômetros adentro do continente. Então, várias partes de litorais vão sumir e não vão voltar, porque o meteoro caiu naquele local e vai causar uma revolução, uma convulsão das placas tectônicas, de tal forma que, além dele ter deslocado água, e essa água não vai se mover de volta ao estado original, certos locais de placas tectônicas também vão subir. Então vão deslocar essa água para locais que hoje eles não estão, né? Então teremos uma mudança assim, geográfica bem considerável. Bom, dado isso, o astro intruso acaba de chegar. Tem um momento na trajetória dele que ele vai passar em frente ao Sol, tá? Quem quiser acompanhar essas simulações, existem canais no YouTube mesmo que tem as simulações disso aí e já fizeram a previsão mais ou menos dessa passagem dele na frente do Sol. Ele vai eclipsar o Sol durante 3 dias e nesse momento a Terra vai sofrer a maior influência magnética dele. Com essa influência, espíritos vão ser puxados para lá, pessoas vão desencarnar, obviamente, mas ele vai puxar toda vamos falar assim, a sujeira, né? A negatividade, os miasmas, a matéria escura do fundo dos abismos da Terra. Ele vai puxar isso para limpar o planeta e levar embora. Esse vai ser o derradeiro, acredito eu, que vai acabar a transição planetária, os momentos mais cruciais, né? Após isso reerguer a civilização com uma psicosfera bem melhor, bem mais leve. Óbvio que não vai ficar só os bonzinhos vão ficar aqui, não. Vai ter aqueles que não eram nem tão maus para ir embora, mas nem tão bons para ficar. Esses ainda ficaram por aqui. A Terra vai ter que mudar muito seus paradigmas para poder continuar a seguir em frente. Bom, quem é que não vai ser ceifado nisso tudo? Quem já tiver condizente com a vibração que o planeta precisa. Então, o que é preciso ser feito? Autoconhecimento é a palavra-chave. Se conhecer, se entender, se aceitar, ver cada defeito que você tem, sem máscaras, para si próprio, entende? E começar a trabalhar isso daí. Eu, por exemplo, para fazer esse vídeo, estou tendo que trabalhar um pouco do meu orgulho, porque eu não queria me expor, e eu estou tendo que me expor aqui agora. Então isso faz parte. Eu acho que se eu estou tentando, todo mundo pode tentar. Eu sou cheio de defeitos, eu sou cheio de coisas para resolver. Então, se eu estou tentando e estou conseguindo, você também consegue, você também pode. A Terra vai atingir um estado de vibração tal em que a gente pode evitar esses ceifadores se nós atingimos uma quantidade X de pessoas, que não precisa ser a enorme maioria, mas tem que ser pelo menos uns 25 a 30%, acredito eu, que já
tenham um quanto energético suficiente para fazer a transição e evitar os ceifadores aqui. O que seria quanto energético? É uma energia mínima que a alma acumula conforme ela evolui. E como é que essa energia se acumula? Quando a pessoa se autoconhece, quando ela busca conhecimento e quando ela pratica o bem. Não basta simplesmente não fazer o mal. Ela precisa praticar o bem da forma que ela achar melhor, da forma que condizer com o seu coração, com sua alma. Ela não precisa se forçar a fazer uma coisa que ela não consegue, entende? Porque tem que vir de dentro. Se não vier de dentro, não vai ter o mesmo impulso, entende? Então, aqueles que conseguirem se enraizar, ficar mais profundos no autoconhecimento de si próprio, tiverem uma base mais sólida disso, criam raízes. E essas raízes é o que vão segurar as pessoas para não serem levadas no vendaval da mudança, entende? Bom, eu acho que eu já falei muita coisa aqui, é muito conhecimento e muitos assuntos para serem assimilados. Eu não vou me aprofundar mais, porque o vídeo já ficou longo. É o que eu falei, cada assunto desse aqui dava uma palestra, mas para quem quiser continuar, né, os estudos, eu vou dar algumas fontes para se estudar. O próprio Apocalipse, para quem conseguir interpretar ele, é uma ótima fonte, certo? O livro 2080 do Robson Pinheiro tem volume 1 e 2. Ele é psicografado pelo Robson Pinheiro pelo espírito escrito pelo Ângelo Inácio, né? Mas pegando as previsões que foram dadas pelo Edgar Cayce, que era um médium dos Estados Unidos, né? Que ele fez essas previsões. Essas previsões no mundo espiritual foram aperfeiçoadas, né? Ele pediu para Júlio Verne fazer um romance em cima disso daí, e o Ângelo Inácio passou, vamos falar assim, a limpo, numa linguagem mais atual, né? Porque o Júlio Verne tem uma linguagem um pouco mais antiga. Ele atualizou a linguagem e esse romance foi lançado já tem alguns anos, 2080, volume 1 e 2, pela mediunidade do Robson Pinheiro. O próprio canal do Robson Pinheiro no YouTube é também uma fonte boa para estudos sobre isso daí. A doutora Mônica de Medeiros também tem um canal no YouTube, né? Que ela faz o serviço de caridade na Casa do Consolador em São Paulo. Ela também é uma médium e fala sobre esses assuntos. É um bom local também para buscar esse tipo de conhecimento. E por último eu quero citar do meu amigo Vinícius Pires, né? Também tem um canal no YouTube e ele fala rasgado sobre esses assuntos, sem floreios, sem nada desse tipo de coisa, na linguagem dele, e uma linguagem que todo mundo consegue entender. Também é uma boa fonte para esse tipo de assunto. Bom, gente, é isso que eu queria dizer. O vídeo já ficou bem longo. Eu sei que pouca gente vai chegar até o final, mas quem chegar até o final é porque quis ouvir essa mensagem, entender todos sobre esses assuntos, né, que estão pipocando na cabeça da gente. Adianta fazer bunker, encher de comida a casa, aquela coisa toda? Depende. Se você está trabalhando dentro de si para não ser degradado, pode ser que até ajude e você possa ajudar outras pessoas depois. Mas se você não estiver trabalhando dentro de si, vai adiantar quase nada. Vai ficar aquilo ali para outro. A verdade é essa. Então, reflitam, pensem bastante a respeito de tudo isso que foi dito, pensem bastante a respeito
de si próprios. Trabalhem a tolerância, a paciência, busquem o conhecimento necessário para não serem pegos de surpresa e tenham calma, porque com calma a gente consegue fazer tudo. Perdendo a cabeça, a gente só vai se perder.